Bom, vamos lá para a pauta número 2. A gente já falou um pouquinho, né, porque está tudo ligado, né? A fantasia, a ficção passa também pela delação do Mauro Cid, e o ministro Alexandre de Moraes tornou públicos, então, os vídeos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Os depoimentos foram colhidos no ano passado pela Polícia Federal. O trecho da audiência realizada em 21 de novembro de 2024 mostra o ministro ameaçando prender Mauro Cid. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Bom, ameaça não faltou. E em outro depoimento, no ano passado, realizado logo depois de que a revista Veja divulgou áudios em que o Mauro Cid fazia críticas à forma como a Polícia Federal conduziu um dos interrogatórios, o ex-ajudante de ordens da presidência justificou que a conversa se tratou apenas de um desabafo em um momento ruim. Tanto que tudo que eu falei, tudo que foi um desabafo, eu não tinha ideia de atacar ninguém, nem criticar ninguém, até porque a Polícia Federal, acho que ela sempre me tratou com muito respeito ali, por mais que eles tenham a tese investigatória deles, eu tenho a minha versão, mas nunca houve uma pressão, eu quero que você fale isso, eu quero que você fale aquilo, se não falar você vai perder, veja bem o que você vai falar. Ele tem a tese investigatória dele, eu tenho a minha versão. Então, só que quando eu fui falar com um amigo, né, tanto que eu não sei nem se os áudios ali estão na ordem correta, né? O desabafo começa eu criticando até o presidente, que eu falo, pô, tem gente milionária, tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigado, está na imprensa, mas e eu não, eu perdi tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, o senhor, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Não, tá bom. Tu aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Acalme-se e continuamos com calma. Pode relaxar. Relaxa um pouquinho. E as palavras ali não tinham sinais de crítica, nem atacar ninguém, era um desabafo que estava acontecendo, a minha situação toda, o que está acontecendo comigo, era um momento, uma forma minha de expressar. Tipo, fique tranquilo, se você não disser o que a gente quer ouvir, você vai ser preso de novo, sua família também, mas tá tudo bem, tome aí um copo d'água, vai ficar tudo tranquilo. E aí o advogado do Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou que vai pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A declaração foi dada à Globo News. O Vilardi criticou a condução do ministro Alexandre de Moraes em depoimentos dados por Cid. O advogado ressaltou que o juiz da causa
não poderia ter atuado dessa forma, pela lei, e o doutor Grigoletti, o Emerson Grigoletti vai poder falar sobre isso, pela lei, a tomada de depoimentos cabe exclusivamente à Polícia Federal e ao Ministério Público, restando ao Poder Judiciário a função de apenas homologar o acordo de colaboração premiada. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático, um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. Pode dizer para o colaborador, o juiz da causa, pode dizer que se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde a imunidade para sua filha, para sua mulher e para o seu pai? O juiz pode fazer o papel de instrução no processo penal? Isso não fere o sistema acusatório? Nós vamos discutir isso. Vou passar para o Grigoletti. Constantino até falou aqui, olha, não esquece de falar de como a imprensa, de um modo geral, tratou esses vídeos, né? E por acaso eu tenho feito o roteiro da timeline, conversa timeline diariamente, estou com as anotações todas aqui. O Globo chamou as ameaças do Alexandre de Moraes, eu não sei nem se dá para chamar de eufemismo isso, de alerta e advertência. E a Globo News disse que foi... a Globo News disse, um comentarista, que eu não lembro qual foi uma espécie de bronca. E o outro disse que o Alexandre de Moraes apenas deu ciência a Cid do que poderia acontecer com ele. Então, alerta, advertência, bronca e deu ciência. A Flávia Oliveira, da Globo News, disse que ele estava muito à vontade, o que derrubava uma narrativa de coação, né? O cara levou a mão desesperado, a cabeça, estava trêmulo, suando, mas cada um vê o que quer. Grigoletti, diga. Rapidamente, só para antes de passar para o Grigoletti, porque primeiro ele não queria liberar os vídeos, né? Aí eu não sei por que ele liberou os vídeos, porque esse vídeo é um absurdo. Você fala, meu Deus, é a maior prova contra esse tirano, é esse vídeo. Uma coisa é você ali, primeiro que o juiz já não tinha que estar ali, né, doutor? Mas está ali. No nosso estado de exceção, ele está ali. Mas o que me pegou, assim, assistindo o vídeo, é a extensão dos atos demoníacos e inconstitucionais à família do Cid. Eu vou prender seu pai, sua mãe, sua filha, maior de idade. Se isso não é demoníaco, essa parte é de um absurdo, assim... Inclusive, eu fiquei tão chocada com esse vídeo que pode deixar os 4, Franco, na tela, porque eu já vou passar para o doutor Grigoletti. Eu já coloquei legenda em inglês nesse vídeo e já passei para um assessor do Senado americano que vai distribuir esse vídeo. Porque isso não pode ficar impune, não pode. Grigoletti. Olha, essa é uma das partes, acho, mais repulsivas de tudo isso, né? Dá para entender até porque o ministro fez isso, apertando-se dessa maneira, justamente para, depois que a gente tem o conhecimento da denúncia da PGR, né? Como eu falei agora há pouco, não existe materialidade nenhuma do crime, tá? Tanto em relação à narrativa, que foi, na verdade, uma história que foi contada, quanto a questão de prova documental, tá? E, aliás, daqui a pouquinho eu vou falar sobre prova documental e trazer outra preocupação que eu tenho em relação a essa denúncia, principalmente por ter agora constatado, né, o que o Cid passou, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o juiz
Vou explicar na prática, tá? No dia a dia. Quando há um acordo de delação premiada, isso é feito entre o réu, né, o investigado, e o Ministério Público e a autoridade policial, certo? Há feita um acordo sobre o que vai ser dito ou não, né? O Ministério Público avalia se isso está ok, se está tudo ok, e depois isso é remetido para o juiz. Onde que o juiz entra nisso? O juiz, pessoal, eles não entram simplesmente para interrogar o réu ou questionar. O papel do juiz nesse momento é simplesmente pegar aquele depoimento, aquela delação e verificar. Foram preenchidos os requisitos legais? Bom, se foram preenchidos os requisitos legais, eu posso homologar, né, a pedido do Ministério Público. Se não foram preenchidos os requisitos legais, eu arquivo. É simples assim. O juiz não faz questionamento se é verdade ou se é mentira o que está sendo dito, tá? Porque isso vai para uma outra fase, que vai ser a fase que a gente chama de instrução, ou seja, que é a prova de provar, momento processual que a gente comprova ou não determinada coisa, tá? Ou comprova a culpa ou comprova a absolvição. Por isso que o juiz não faz juízo de valor, né? E depois que é homologada essa delação, existe um segundo momento que o juiz faz uma revisão daquele conteúdo, certo? E nesse momento de revisão, sim, se o Ministério Público entender que houve algum problema, de que não está ok, que não está batendo com as provas, ou que o delator está mentindo, ou omitindo alguma coisa dolosamente, não é ele esquecer. Ele tem que causar isso com a vontade deliberada de prejudicar as investigações, né? Se houver um pedido nesse sentido do Ministério Público, no máximo, o que o juiz vai verificar é se ele revoga ou não a delação. Não existe legalmente participação de magistrado na condução dessa situação. Nem naquele primeiro momento da homologação e nem no pedido de revogação. O juiz vai verificar se isso é verdade, se é mentira, se enquadra nas provas, lá no final do processo, quando ele for emitir a sua sentença de condenação ou absolvição. Então, vejam bem, o ministro Alexandre de Moraes chegou para ele e fez literalmente, ele participou ali ativamente da negociação, falando, se o senhor estiver mentindo, na verdade, nem ele deveria, nem poderia estar falando aquilo. Quem deveria ou poderia estar falando aquilo é o Ministério Público ou a autoridade policial. E ele, enquanto ministro, ele vai verificar, bom, tá tudo ok aqui, eu consegui identificar a voluntariedade ou ele foi coagido? O papel do juiz é esse, verificar principalmente se a pessoa que está fazendo o depoimento foi coagida pela autoridade policial e Ministério Público. O que o ministro faz? Ele vai lá e faz o que a lei está pedindo para ele verificar se não aconteceu, né? E não só faz isso, como age constrangendo o delator, a pessoa que está fazendo aquele depoimento, envolvendo familiares, né? Emerson, mas isso é ilegal? Bom, isso é completamente legal. Completamente legal. E para ficar mais claro para vocês, eu vou citar, inclusive, os trechos da lei, tá? Confirmando o que eu disse. A Lei 12.850 de 2013 diz o seguinte, no seu artigo 4º, parágrafo 6º, abre aspas, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. E continua, esse mesmo artigo, abre aspas, essa negociação ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor. Ponto. Com a manifestação do Ministério Público. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado ou acusado e seu defensor. Em algum momento fala que o juiz participou disso? Ou seja, é algo totalmente ilegal. E detalhe, aí a gente tem que começar a observar o que foi dito, principalmente pelo ministro, que foi gravíssimo, tá? Em primeiro lugar, essa ideia equivocada, que inclusive muita gente está postando, principalmente o pessoal da esquerda está postando em rede social, falando que ele tinha mais que ser preso mesmo, que isso aí foi para avaliar se ele ia ser preso mesmo, isso é outra ilegalidade. Porque não existe previsão legal para decretação de prisão preventiva, tá? Ou substituição de cautelar
por conveniência da delação. Então quer dizer, olha, não, mas eu não gostei da delação, então eu vou lá, agora eu vou te prender. Isso é crime. Isso não é uma sugestão, é crime. É crime de abuso de autoridade. Está lá no artigo 9 da Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. É crime. Doutor É crime. Nicoletti,